é fraco. É fraco, fraco mesmo, assim. Não tem condições de competir com o Flamengo do Tite. Vou repetir, não tem condições de competir com o Flamengo do Tite, a não ser que o Flamengo jogue muito mal e alguma coisa muito diferente aconteça. Mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí fazendo aquela pontuação que vai dar garantia nas próximas fases. Final. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Foram definidos os confrontos da Libertadores, da fase de grupos. E nós veremos aqui quem foi que o Flamengo pegou, né? Quem que o Flamengo vai enfrentar na fase de grupos e como, né, a imprensa encara esse grupo do Flamengo. Será que o Flamengo se deu bem com esses adversários? A gente vai saber agora com os comentaristas da ESPN. Deixamos aqui os créditos na descrição para a ESPN. Pedimos a você que, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhuma novidade. E vamos agora acompanhar aí quem o Flamengo vai enfrentar e se o Flamengo se deu bem nessa disputa aí da Libertadores. E o Flamengo é um dos favoritos, hein? Vamos ver aí o que é que eles acham. E aí depois vai ter que enfrentar um deslocamento grande entre países, né? E também de altitude. Olha lá, Bolívar, Milionários e Palestino. Bolívar 3.600 metros, Milionário 2.600. Assim, chateia, cara. Não vou dizer que é normal ali mesmo. O Landinho, isso foi claríssimo. Tem grupo aí que eu gostaria de estar nele, né? E só não quis dizer qual é. Um deles poderia ser o do Botafogo. O Botafogo que chegou por último na história não saiu mal. Tem a LDU, não é fácil, atual campeão da Sul-Americana, mas Júnior Barranquilla, Universidade... Botafogo e LDU que estiveram no mesmo grupo da Sul-Americana no ano passado, não foi isso? Acho que foi. Exatamente. Foi. Estiveram no mesmo grupo. E, cara, poxa, isso não dá pra reclamar. E o Flamengo, sim, aí vai ter que pensar bem. Também o Flamengo tem todas as condições, né? Vai viajar com um voo fretado, não vai... Então... Mas ele vai para Bolívia, vai para Colômbia, vai estar jogando o Campeonato Brasileiro também. Tem uma série de aspectos aí que envolvem a disputa não só da Libertadores, mas do Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil. Então agora sim que vai começar a temporada. Até agora a gente viu o estadual numa outra dimensão. Agora começa para valer. Boa noite, Calçade, Jean, William, a todos que estão fazendo a cobertura, aos fãs do esporte. Eu entendo o que quer dizer. E é óbvio que a gente não assistiu os jogos profundamente de muitas dessas equipes da América do Sul, porque não há tempo para isso, viável em 24 horas, dentro do que a gente tem que fazer no dia a dia. Porém, olhando um pouquinho a situação do grupo do Flamengo, e olhando com uma certa superficialidade, o Bolívar é um time do Grupo City, joga na altitude. Sim. Algum perigo, sem dúvida nenhuma, mas olhando a diferença de força, é muito grande. O Milionários também joga na altitude, 2.500, 2.600 metros, né, de Bogotá. Fez 12 jogos pelo Campeonato Colombiano, 6 derrotas, 3 vitórias, 3 empates. Começa muito mal. Sim. Muito mal o Campeonato Colombiano. E o Palestino, sim, eu vi os jogos de classificação, é fraco. É fraco, fraco mesmo, assim. Não tem condições de competir com o Flamengo do Tite. Vou repetir, não tem condições de competir com o Flamengo do Tite, a não ser que o Flamengo jogue muito mal e alguma coisa muito diferente aconteça. Então, eu concordo com o presidente do Flamengo. Há grupos mais fracos que o grupo do Flamengo, mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí fazendo aquela pontuação que vai dar garantia nas próximas fases. Final. É o que tem acontecido com o Palmeiras. A altitude talvez tenha um peso ali no jogo contra o Bolívar, quem sabe contra o Milionários, mas assim, é um grupo muito acessível, o Flamengo não pode reclamar do grupo. O grande desafio desse grupo não são os adversários, e sim justamente a logística e a altitude, é isso, Jean? É isso, eu acho que claramente... O Bolívar até fez uma bela campanha a temporada passada. Passou de fase, né? Passou de fase. Talvez seja o time mais perigoso do grupo do Flamengo. Uma bela pontuação, né? E acho que tem o fator campo que evidentemente conta muito. Mas também se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, se a gente olhar para a Libertadores do ponto de vista técnico, querendo achar adversários tecnicamente que podem dificultar a vida dos brasileiros, a gente vai achar poucos. Então essa é a verdade. Tecnicamente você olha para qualquer grupo com os brasileiros e vai dizer, bom, se a gente vai levar em consideração só o aspecto técnico, o brasileiro vai passar, em todos os grupos.
Aliás, é curioso, né? Porque o Botafogo poderia ter caído num grupo com River Plate, Independiente del Valle e The Strongest, por exemplo. Sim, sim. E no fim ficou com um grupo, como disse o Calçade, porque o Botafogo, por vir do pote 4, ele tinha a possibilidade de ter um grupo realmente mais Encarar complicado. o pior pela frente. Exato. Tinha 6 possibilidades de brasileiros, Exato. inclusive, né? Exato. Mas não cair no grupo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, era complicado. Então, acho que assim, foi o grande vencedor do sorteio, porque também era aquele que poderia ter um sorteio mais complicado do que os outros. Os outros, por pior que seja, e a gente pode discutir quem se deu pior, quem se deu melhor e tal, mas por pior que seja, você vai dizer, olha, o brasileiro vai passar em todas. Você pode, se você levar em consideração apenas a questão técnica. E você cravaria todos em primeiro, Jean? Cravaria. Não, só uma análise aqui. Você acha, Não você acha o grupo do Flamengo mais difícil que o grupo do Botafogo? Não, eu tô falando o contrário. Ah, tá, que do Botafogo é mais fácil. Eu tô falando que o Botafogo é o grande vencedor do sorteio. Porque ele poderia ter... Porque ele poderia ter caído num grupo Cenário complicado, de fato. Talvez fosse o único que pudesse ter caído num grupo complicadíssimo, até para a classificação, e isso não aconteceu. Então o Botafogo se deu. O Flamengo, acho que a questão é o que você falou. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. E aí eu olho muito, quando a gente fala de logística, para o Campeonato Brasileiro. Eu sei que os clubes brasileiros não costumam fazer isso muito, mas vamos lembrar do que fez o Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras poupou na Libertadores. Para jogar a final do Paulista. Para jogar a final do Paulista e depois poupou na Libertadores em outros jogos. Claro, com a classificação encaminhada, mas brigando para ser o primeiro colocado. Poupou em outros jogos também. Acabou sendo o primeiro colocado no geral, mesmo assim. Mas, por exemplo, o Palmeiras eu acho que vai ser se fizer isso, possivelmente quebre a cara. Quebre a cara não em relação à classificação, mas quebre a cara em relação a esse primeiro lugar. São Lourenço, Del Valle. Del Valle. Aí já é um grupo que não sei se vai permitir ao Abel fazer isso. E o Abel já mostrou que é um técnico que faz isso, que pensa no campeonato por pontos corridos, que pensa no brasileiro. Não sei o quanto o Tite pensa ou não pensa, não sei o quanto o Diniz vai pensar ou não pensar. Né? Você vai negociar semana a semana. Então. É uma negociação de semana a semana. Mas, até lembrando para voltar para o Flamengo, o Palmeiras, ele poupou no jogo contra o Bolívar na primeira rodada fora de casa. Foi. Né? Porque ali era assim, era no meio do campeonato, era na entre final. As finais do estadual. Que é o que vai acontecer com o Flamengo agora. E o Landim acabou de falar isso, né? Falou, bom, a gente vai jogar... Claro que vai depender muito também da primeira decisão, né? E a tendência, enfim... Assim, a gente olha... Ficou uma final de Carioca em que o Flamengo é muito favorito. Você olha para os adversários, mas assim, a questão das escolhas, né? Onde você vai viajar, como vai viajar... ela pesa. Ela pesa porque ela não interfere só no rendimento da Libertadores, ela interfere no rendimento dos outros campeonatos. Essa é uma questão. Se você está na final do estadual, tudo bem, ele não tem um clássico. Poderia ser um Flamengo e Vasco. Não é um Flamengo e Vasco. Isso não quer dizer também que um tombo contra o Nova Iguaçu é muito mais. Então, faz barulho. Também não pode faz barulho. Mas talvez tenha sido por isso, Calçade, que o Palmeiras fez o que fez no ano passado. Porque perdeu o primeiro jogo. Santa. O normal não é o Flamengo perder o primeiro jogo. Exato. Então, se o Flamengo mete 3 no Nova Iguaçu, que é absolutamente normal no primeiro jogo... E outra, a gente tá falando assim... Calça, só um minutinho que o Marcos Braz está falando justamente sobre isso. Opa. Justamente sobre isso. Esse é o gancho. Vamos lá. William, agora o vice-presidente Marcos Braz, a gente vinha conversando antes sobre essa questão do grupo, o caminho do Flamengo, e vocês agora têm 2 clubes com altitudes pela frente. Você falou sobre a logística e justamente tem isso no meio do caminho. E no meio também o jogo com o Milionários que é na Colômbia, em que é no meio das finais do campeonato estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso. E no caso do Milionário, a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Mas agora não tem mais o que torcer, né? Torcer era o que a gente estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis para que a gente possa ter um campeonato bom. Obrigada, Braz. William. Dá para fazer essa negociação, né, Calçade? Não, dá. O Palmeiras é o melhor exemplo aí do ano passado. Já citou aqui o Jean, a Água Santa. Exatamente. O Flamengo consegue equilibrar bem, dosar bem isso e conseguir o título carioca.
Assim, Nova Iguaçu, grande campanha, excelente. E assim, ele pode usar o banco que ele tem também, né? Gabigol, Bruno Henrique, Léo Ortiz. É isso. O Vinha. Olha isso. É para isso que tem um elenco, né? Um nível de mais para frente recuperado vai ter o Gerson, não agora mais para frente. O que o Tite fez até agora foi trabalhar assim, na consistência. Escolher um time, foi naquele time. Agora vai começar a temporada de verdade, que é misturar todo mundo, bagunçar tudo isso, porque aí vem contusão, vem amarelo, vem competição daqui e de lá, mas é aquele que tem as melhores condições para responder a tudo isso. O que a gente está olhando é para o sorteio agora, que vai pesar para todo mundo, acho que não tem ninguém assim com a vida tão suave, mas certamente o Botafogo poderia ter caído numa bomba e não caiu numa bomba de grupo. Né? Não é. E o Flamengo tem condição de suportar tudo isso, se preparou para isso. Né? O Flamengo se preparou, está preparado para isso. E acho que a gente tem uma faixa, um grupo de times brasileiros que estão à frente dos demais hoje, que é Flamengo, o Palmeiras. Mas o Flamengo do ano passado, esqueça do ano passado, já não tem nada a ver com outra coisa, o treinador. Já acabou esse Flamengo do ano passado. O Flamengo 2023 já acabou. Outro cenário. O Flamengo de agora, ele retoma uma autoridade que não havia em 2023. A ponto de você ter o Gabigol no banco desde o início da temporada e vai continuar lá. Sem crise, sinal. Sem crise. Sem dos crise. times brasileiros, Palmeiras à parte, porque a gente sempre ressalta o trabalho que vem de longo tempo, né, depois padrões do futebol brasileiro e sul-americano, um longo tempo, 3 anos e pouco, um longo tempo. O Flamengo é que está com os processos mais adiantados. Se a gente pegar aqui, São Paulo, agora a crise, Carpini continua, não continua, é técnico para Libertadores, não é técnico para Libertadores, agora essa confusão. O Fluminense não está no nível do ano passado ainda. Pode chegar, tem potencial mas ainda caiu não num está. grupo bem fácil, hein? Caiu num grupo fácil. Bem fácil. O Botafogo, sabe essa questão do treinador. O Bem Grêmio é uma incógnita, o Grêmio. O Palmeiras a gente já falou aqui. O Atlético está devendo desempenho ainda. O torcedor do Atlético cornetando e tal, o desempenho do Atlético Mineiro, embora esteja na final do campeonato estadual. Para mim, caiu no grupo mais fácil que os brasileiros vão pegar. Assim, o Flamengo está um bocadinho à frente dos outros. Fala aí, gente. O Atlético também, aliás. O Atlético vale um pouco Fluminense? isso também para que a gente falava do Botafogo. Porque o Atlético poderia cair no grupo do River, por exemplo. Né? Era pote 2, né? No pote, então, assim, olhando para o cabeça de chave, era o melhor resultado que poderia ter o Atlético era cair no grupo do Peñarol, que tem muito mais nome e camisa do que time. Então, acho que foi um bom negócio também. Só em relação a essa coisa do Flamengo, entre as finais, eu acho que assim, essa questão ela vai se colocar ou não, dependendo do que for a primeira final. E aí, assim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, e a gente viu o jogo do Internacional contra o Nova Iguaçu, por exemplo, né? Quer dizer, é uma boa referência. É uma boa referência, porque nós estamos falando de um time muito forte, com jogadores com muita potência, e o Internacional, vamos dizer que não sofreu absolutamente nada para eliminar o Nova Iguaçu. O que eu quero dizer, pode ser que na primeira final já o Flamengo encaminhe o seu título estadual, e aí ele pode dizer, não, agora beleza. Tendo o banco que tem, pode até usar a parte do banco no jogo de volta. Aí você, mas é isso, você tem um elenco desse tamanho que é para usar. Você não precisa mandar todo mundo viajar se você precisar da segunda partida do campeonato estadual, porque aí acho que faz sentido, como fazia sentido com o Palmeiras na temporada passada, mandar o time reserva para enfrentar o Bolívar, ainda mais na altitude, que você sabe que a tua qualidade técnica ela tem um valor, evidentemente, mas na altitude esse valor ele diminui. Quer dizer, o que você teria de vantagem não é uma vantagem tão grande quando a altitude influencia na partida. Então eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na primeira decisão para o Flamengo resolver o que ele vai fazer no primeiro jogo da Libertadores. E tem que ser assim mesmo, tem que ser assim, porque nós estamos falando de um título, é título estadual, mas é um título, e nesse grupo da Libertadores certamente o Flamengo vai avançar. Então essa dúvida não se coloca muito. Claro que a questão dos pontos ganhos são importantes em relação à classificação geral, toda aquela história que a gente sabe, para o mando de campo, depois lá para frente, mas de novo, né, o Palmeiras foi um ótimo exemplo da temporada passada, fez isso, perdeu do Bolívar, que é bom a gente lembrar disso, poupou todo mundo, mandou o time reserva e perdeu, e mesmo assim ficou na primeira colocação. Eu acho que a grande questão... Só um minutinho, Bernardo. Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Seu comentário também do que você achou do grupo do Flamengo. Se você achou forte, mediano, mais ou menos, né, fraco. Se dá pro Flamengo passar em primeira.
Eu acho que o Flamengo tem totais condições de passar em primeiro aí, vencer todos os jogos aí, com certeza, né? Pelos times. São times fortes. Fortes não, né? São times bem medianos que o Flamengo terá que enfrentar, né? Aí no caso, né? Times que terão como dificuldade alguns aí, só a questão da altitude, né? Mas fora isso, são times bem medianos. Comparado ao Flamengo, bem fracos, assim, que dá pro Flamengo ganhar tranquilamente. Até mesmo fora de casa, na altitude, dá pro Flamengo, né? Pelo elenco que tem, dá para conseguir, né, um resultado magro ali e voltar para o Brasil com a vantagem boa. Eu acho que dá tranquilamente. O Flamengo deve conseguir fazer isso, né? Que esse Flamengo do Tite é muito equilibrado. E se você concorda com o que eles falaram aí, deixa nos comentários também, tá, galera? Deixa nos comentários que é muito importante a gente ter aí essa interação de vocês. Mas é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo, comentário e até mais.